eu vou retomar um pouquinho do final da aula passada. A gente estava falando do momento angular. Eu vou retomar um pouquinho, que eu queria chamar a atenção para uma discussão do tensor de momento e energia. Eu vou repassar um pouquinho aquela discussão das nossas invariâncias, só para eu poder amarrar, inclusive, a notação, porque eu estou querendo só fixar a notação, agora eu preciso fazer. Vamos retomar rapidamente, né? Vamos retomar brevemente aquela discussão que nós fizemos, né? De quando nós tiramos a conservação da energia, né? Então, nós tínhamos visto que se o lagrangiano não depende explicitamente do tempo, nós temos invariância sobre translações temporais e a gente tira a conservação da energia. Então, o que a gente tinha feito era isso, né? A derivada total do lagrangiano, eu vou repassar rapidamente para a gente fixar a notação. Derivada total, né, do lagrangiano no tempo. E sempre nessa discussão, parte dos pressupostos, do pressuposto de que o lagrangiano depende dos campos e das suas derivadas primeiro. Não vamos introduzir derivadas superiores ainda não, tá? Então, a derivada total no tempo é a derivada do lagrangiano em relação a todos os campos e a derivada focal temporal dos campos. Tá? Então, que ponto? Depois, a derivada em relação a φ ponto e a derivada temporal do φ ponto, ou φ dois pontos. Tá? Outra coisa também, derivada em relação a derivada espacial, derivadas espaciais, e aí a derivada temporal e aí a gente está supondo que... E aí teríamos aqui o termo que mede a derivada explícita, a derivada dependência explícita do lagrangiano no tempo, com tudo constante, né? Com φ constante, φ ponto constante e as derivadas de φ constantes, né? Inclusive a dependência espacial. Estou supondo ainda que o lagrangiano poderia depender explicitamente das coordenadas espaciais. Então, essa primeira abordagem, estou apenas dizendo que suponhamos que o lagrangiano então, não dependa explicitamente do tempo. Então, esse termo aqui é zero. Esse termo aqui é zero. Então, aí a gente aqui usava as equações de campo, né? Isso aqui é pelas equações de Euler-Lagrange. Aqui a gente usa Euler-Lagrange. Então, isso aqui é DDT, de ponto, mais DDXI, Oi, Constantino, boa tarde, tudo bem? Tá certo. Então, temos esse termo aqui. Então, esse termo aqui, junto com esse aqui, se soma. E esse termo junto com esse aqui se soma, então a gente tira aqui, nós temos DDT, derivada no tempo, de esse termo aqui, né? Desse ponto. E aqui, só estou fazendo isso para a gente fixar a nossa notação. E aí aqui esse termo aqui se junta com essa derivada espacial disso vezes isso, mais isso vezes a derivada espacial disso. Então, tem o termo aqui que é DI. Né? Esse termo aqui, só recapitular aqui, esse termo aqui, esse termo aqui e esse termo aqui se juntam aqui, e esse termo aqui com esse termo aqui se juntam aqui, certo? Então, isso aqui é o que nós interpretamos, né, da mesma forma que lá na mecânica de partículas, né?
uma densidade hamiltoniana, né, a derivada em relação ao tempo, que é o momento canônico, vezes a velocidade, quer dizer, T, que é ponto menos zero. Então isso aqui a gente associa nessa formulação, né? A gente diz que o momento canônico associado ao campo φ é a derivada do Lagrangiano em relação à coordenada de velocidade desse campo. Esse campo φ pode ser qualquer outra coisa também. Quando eu estou colocando aqui simbolicamente esse campo φ está denotando todo o conjunto de campos que a gente tem, né, no sistema. Então tá legal. Então vamos chamar isso aqui, esse objeto aqui, vamos botar as nossas definições aqui, vamos guardar aqui um cantinho. Então vamos guardar para nós aqui. E aqui, né, vamos chamar essa grandeza aqui. Essa grandeza aqui tem um índice espacial. Então isso aqui se comporta, né? Isso aqui é uma coordenada, qualquer que seja o campo, né? Se esse campo aqui tiver índice, se esse campo aqui for um campo vetorial, eu tenho um AJ ponto. Se for um campo fermiônico, eu tenho psi alfa ponto. Mas vai sobrar sempre esse índice aqui, então esse índice está sobrando. Então essa coordenada aqui, ela se comporta, vamos dizer assim, como um PI, vamos chamar, em analogia com o momento, né? Como aqui a gente está falando, a derivada temporal da energia, né, de uma lei de continuidade, deve estar associada ao fluxo de momento. Então vamos identificar essa coordenada aqui, um objeto, esse objeto aqui vamos chamar DL, né? DI ponto. Vou chamar de P. Vou fechar isso aqui, vou fazer um padrinho aqui. A gente vai precisar criar uma notação aqui. Então, isso é a lei de conservação. Então, o que nos vem da invariância sobre translações espaciais. Agora, né, se nós, translações temporais, se nós agora supusermos que o Lagrangiano não depende explicitamente das coordenadas espaciais, ou seja, nós temos uma invariância sobre translações espaciais, então nós vamos ter a derivada, né, total em relação à coordenada xi do Lagrangiano e uma historinha assim. Desculpa, eu estou repetindo um pouquinho o que eu fiz na aula passada, para eu ter um pouquinho mais de cuidado da anotação. Eu perdi um pouco a memória da anotação, eu quero hoje organizar a anotação da ideia φ, derivada em relação ao φ, mais a derivada em relação ao ponto e aí aqui sim, mais a derivada explícita, e aí mantendo φ constante, derivada explícita em relação a x, de ponto e dj já não tem mais derivada explícita, já não tem mais dependência temporal explícita. Então a gente tirou o tempo aqui. Então o que nós estamos fazendo agora é dizer que isso aqui é zero, não tem dependência explícita em x. Tá? Beleza, então a mesma historinha, vamos usar a ordem da Lagrange aqui. Então aqui eu vou ficar DDT falar uma coisinha que pode ser meio óbvia para alguns, mas que para outros pode não ser, né? Eu estou pegando a derivada explícita em relação à coordenada xi. Então, tá aqui. Então eu tenho que derivar em relação a um outro índice aqui.
Eu estou derivando em relação ao xj e derivando a derivada espacial do componente j do gradiente em relação a tá? Esse índice aqui é um índice saturado, então não pode ser o mesmo que I é um índice livre, certo? Aqui é a mesma coisa. Então, de novo, então esse termo aqui, derivada temporal disso aqui, vezes isso aqui, mais esse cara aqui, vezes a derivada temporal desse. Então, esse termo aqui, o termo que vai dar a derivada temporal vai ser esse aqui. Esses dois juntos aqui. dl, df ponto, tá? E agora, o que vai trazer a derivada espacial, esse termo aqui traz a derivada espacial, esse termo aqui traz a derivada espacial, e esse termo aqui traz a derivada espacial. Então, eu arranquei aqui mais um dj. Então, esses dois termos aqui, dj, dif, esses dois termos aqui se juntam, né? Derivada do primeiro vezes do segundo. Opa, aí. Está errado. Ah, está certo, né? Derivada, esse aqui foi esse. Tá certo. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada j do segundo. E aí, esse termo aqui transita para cá, pode botar aqui menos delta J, L igual a zero. Então, esse termo aqui está dando para nós, né, a derivada temporal de alguma coisa aqui, e aqui está dando para nós aquilo que seria o tensor de tensão. Como nós trabalhamos aí no caso de Maxwell, a gente faz a variação, né, da derivada temporal. Isso aqui pode estar fazendo, agora vocês observem o seguinte, será que isso aqui é a densidade de momento? Porque aqui, ó, densidade de momento é derivar em relação a φ ponto e multiplicar por di φ. Aqui é o contrário, é derivar em relação a φ ponto e multiplicar por di φ. Então, vamos introduzir aqui um objeto, vamos chamar esse objeto aqui de pi til. O objeto aqui é dl de φ ponto. DI. Então, esses dois objetos aqui, há uma assimetria, né? Nem sempre, né, a derivada em relação a φ ponto vezes DI vai dar isso aqui. Então, vamos ver aqui quando é que esse P e esse Ptil vão ser iguais. Uma que a gente estaria pensando é que isso aqui seria essa lei. Se eu estou falando agora da conservação sobre translações espaciais, o que a gente espera quando a gente fala de uma invariância do Lagrangiano sobre translações espaciais é que eu esteja falando da conservação do momento linear. Então, esse cara aqui seria candidato ao momento linear. Isso aqui é a derivada temporal dessa grandeza é que está numa equação. Vamos até fazer o seguinte, para quem está copiando, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário. Eu vou definir o Ptil aqui, porque esse aqui que é mais obviamente interpretado como a densidade de momento. Por quê? Porque essa grandeza aqui é que tem a sua equação de continuidade, está numa equação de continuidade proveniente da invariância sobre translações espaciais. Então, é mais óbvio que eu interprete essa grandeza aqui como a densidade de momento. Essa grandeza aqui apareceu na equação de continuidade vinda da invariância sobre translações temporais. Então, essa grandeza aqui a gente está associando com a densidade de energia, porque quem deve ser conservado é a energia, quando eu tenho invariância sobre translações temporais. E aí,
Essa lei de conservação, essa lei de continuidade, né, ela me dá a divergência dessa grandeza. Então a gente espera que aquilo que se eu estou transportando energia de um campo, né, eu espero que a relação do transporte de energia esteja ligada ao fluxo de momento. Então, por essa equação, eu tenho uma indicação de que o fluxo de momento é dado dessa forma. Mas por essa equação, que é a continuidade, né, devido à invariância sobre translações espaciais, é mais imediato que esse cara aqui seja a densidade de momento. Então a questão é qual é a diferença entre ambos. Né? Certo? Bom, e aí aqui vamos interpretar essa grandeza aqui. Essa grandeza aqui é uma grandeza de rank 2. Um tensor de rank 2. Tem uma parte simétrica, mas tem uma parte aqui que não é necessariamente simétrica. Vamos chamar essa grandeza aqui de um TJ. Vamos definir essa grandeza aqui, colocar TJ, como sendo então tem uma parte simétrica e essa parte aqui que não necessariamente é simétrica, vai depender da forma do Lagrangiano. Se nós tivermos, por exemplo, o Lagrangiano de Klein-Bordel, a gente vê que esse termo vai dar DI, DJ, DI, que é simétrico. Mas se não for o Lagrangiano de Klein-Bordel, a gente pode ter problema. Então esse tensor aqui, ele não é necessariamente simétrico. Vamos deixar assim. Então tá, então nós fizemos invariância sobre translações temporais, invariância sobre translações espaciais. Vamos falar então agora aquilo que a gente terminou na aula passada, que era a invariância sobre as rotações espaciais. Vamos falar devagar aqui agora. E aí a gente já está levando em conta que o Lagrangiano não depende explicitamente nem de T, nem de X, né? Então, a esse ponto aqui, a gente agora já vai falar de um Lagrangiano que não tem dependência explícita nem no tempo, nem nas coordenadas espaciais. Vamos só fazer aqui uma discussão que na aula passada eu fiz, mas já era meio final de aula, pode ter ficado um pouquinho confusa, né? É só o seguinte, né? Vamos só lembrar aqui das nossas convenções para as rotações. Quando nós falamos das rotações, nós introduzimos as rotações no espaço, né? Então, as rotações espaciais, as matrizes do grupo SO3, né? Então as rotações espaciais eram dadas dessa forma, né? As matrizes R, né? De SO3, nós grafamos desse modo aqui. Vai ser exponencial e aqui os parâmetros da rotação, quer dizer assim, os ângulos de rotação, θ, kappa, e aqui os parâmetros, os geradores sigma, kappa. Né? Então nós temos 3 geradores, né? E aí se nós estamos falando de uma grandeza, tínhamos comentado isso, a gente está falando de um campo escalar, os geradores são 0. Se a gente está falando de um campo vetorial, então os geradores são matrizes 3×3, né? Sigma kappa, nós já tínhamos visto isso aqui, é igual a menos I, epsilon kappa e J, ou menos epsilon e J kappa. São os elementos de matriz. Se nós estivéssemos falando de espinores, né? No caso do campo espinorial, vamos lembrar que nosso gerador sigma kappa é o meio das matrizes de Pauli. E assim vai. Se, por exemplo, eu agora estiver falando, né, de um campo, então, quer dizer, a gente sabe que esse campo aqui se transforma dessa maneira, né? Φ' de x' igual a φ de x, a lei de transformação típica de um escalar. A lei de transformação de um vetor seria justamente a linha igual a f de j, né? Quer dizer, exponencial de i, kappa, sigma kappa, e j,
nós estivéssemos falando, então, isso aqui é. A gente vai falando do espinor, então. Isso aqui é o alinha, a linha. Essa matriz aqui. Se eu estiver pegando, por exemplo, o campo espinorial, então nós vamos ter aqui psilinha, T sobre rotações, né? X', tal, I sobre 2, capa, uma capa, atuando, e assim vai. Se eu tiver um campo de ranking mais elevado, por exemplo, se eu tiver um campo que seja um espinor tensorial, por exemplo, um campo desse tipo aqui, um espinor tensorial, um espinor vetorial, desculpa, né? Então, se a minha coordenada de campo for esse objeto, eu teria algo desse tipo. Silinha, alfa, I, alfa, né? Se eu fizer uma rotação, ele vai perceber duas matrizes de rotação. Ele vai perceber essa matriz aqui, né? A gente chama, vamos chamar essa matriz aqui de R, e vamos chamar essa matriz aqui de S. Matriz que faz a rotação no setor espinorial é a matriz de SO2, S. E a matriz que faz a rotação tridimensional, SO3, é a R. Então, essa lei de transformação seria para nós I, J, S, alfa, beta, I, J, beta, e X. Então, isso aqui é a resposta, né, desse campo a uma rotação no espaço. E se a gente pegar um campo agora, de natureza, então cada índice espinorial, ele responde a uma matriz de SO2, como aqui. E cada índice vetorial responde a uma matriz de SO3. Então, se eu pegar agora, por exemplo, um campo tensorial, vamos pegar um campo tensorial, será um HIJ. Então, essa é a resposta, né, de cada campo a uma rotação. Cada índice vetorial se transforma desse modo. Então, vou fazer o seguinte. Claro, então, que a coordenada espacial, né, a própria coordenada x, ela responde com essa matriz, porque a coordenada x é um vetor. Então, é claro que x' aí é R, I, J, XJ, né? Então, vamos pensar numa transformação infinitesimal, x' aí. Então, essa matriz R, quando eu expando em primeira ordem nos parâmetros, ela é, vamos pegar uma transformação infinitesimal, delta IJ, que é a matriz de identidade, mais I, θ kappa. Aí, a matriz geradora, sigma kappa, elemento IJ, atuando em XJ. Isso aqui para transformações infinitesimais, quer dizer, θ, kappa, todos os tetas pequenininhos. Estou falando de uma transformação infinitesimal, só para fixar as ideias aqui. Então, claro que isso aqui vale, vamos pagar isso aqui. Então, o delta xi, a variação, né, vamos dizer assim, a transformação de rotação da coordenada xi, então isso aqui é menos i, né? Isso aqui é menos i, epsilon, kappa, i, j. Então, i com menos i vai dar 1. Então, vai ficar epsilon, kappa, i, j, delta kappa, xj. Isso aqui é o delta, né? Vou colocar assim. Que eu posso, claro, escrever
escrever isso aqui, posso colocar esse I aqui na frente e troco o kappa com J. Então isso aqui vai ficar a mesma coisa que menos epsilon I. J kappa, delta J, X kappa. Tá? Daqui para cá, o que eu fiz? Simplesmente eu troquei o I. Isso aqui ficou menos epsilon I kappa J delta kappa XJ. Só troquei esse aqui com esse aqui. Mas aí o kappa é mudo e o J é mudo, aí agora eu troco. O kappa fica J, o J fica kappa. O kappa fica J e o J fica kappa. Então, esse sinal menos aparece aqui. Então, não faz. Isso aqui é idêntico a isso. Então, isso aí é a transformação de rotação da coordenada. Vamos ver as transformações infinitesimais dos campos, porque isso vai ser importante para nós, de cada um desses campos. Então, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então. Posso apagar aqui? Vou botar só aqui para a gente fazer na nossa... A gente vai precisar daqui a pouco usar essas expressões, então já vamos guardar essas expressões para nós. Então, a variação de rotação da coordenada xi é menos epsilon I J kappa delta J X kappa. Né? Na verdade, isso aqui nada mais é do que a componente I desse produto tensorial, desse produto vetorial. Eu poderia escrever isso aqui também, como a José aparece, né? Menos o ângulo de rotação θ, né? Vetorial X, componente I, está escrito aqui. Vamos ver a transformação do campo escalar. Né? Quer dizer, para o campo escalar, nós tínhamos visto isso aí. A lei de transformação é φ, né, de T, x' é igual a φ de Tx. É o que caracteriza um campo escalar. Quer dizer, a rotação dos eixos. O novo sistema, o novo campo, vai ter que ser o mesmo valor. Porque é o caráter escalar dele. Então, eu expando isso aqui, esse x' aqui, para x mais delta x. Então, se eu expandir esse lado esquerdo, nós vamos ter filinha de Tx, não vou botar filinha de Tx, mais delta x kappa, derivada em relação a x kappa de φ. Claro, também no ponto Tx, né? Estou fazendo uma expansão de Taylor, né? Em torno de Tx, igual a φ de Tx. Então, para nós, a variação sobre a rotação do campo escalar, né? Então, delta φ vai ser menos delta x kappa d kappa. Claro que isso aqui, claro que meu delta x é isso aqui. Eu posso botar também dx e tanto faz, né? Mas eu sei quem é esse delta. Esse delta aqui é menos isso aqui. Né? Então isso aqui eu posso acabar, né, escrevendo isso aqui como sendo epsilon, quer dizer, isso aqui é menos, com esse menos aqui fica mais, então isso aqui é mais epsilon kappa i j. Posso botar epsilon kappa i j. Θ i xj, isso aqui é o meu delta, é o meu delta x kappa e a derivada kappa. Então, aqui é a variação do kappa. Vamos deixar dessa forma, se eu já sei a cada momento que é. Vamos ver então como é que fica a variação do campo vetorial. Quero chamar justamente a atenção para a questão, né, do spin. A gente vai começar agora a ver. Então, se eu pegar o campo vetorial, a transformação típica do campo vetorial é a iésima componente, a linha I, né, de T, x', né, vai ser a matriz de rotação. Então, vai ser, vamos pegar a transformação infinitesimal, delta em J, mais I, θ kappa, sigma kappa, I J. Então, pegando transformações infinitesimais. A J e Tx, certo, pessoal? Estou pegando aquela matriz que faz a rotação do campo
e expandindo em primeira ordem no ângulo de rotação, certo? Então, agora, mas aqui, né, nós temos que a coordenada também está mudada. Então, nós temos que fazer uma expansão de Taylor aqui. Vamos pensar que isso aqui essa coordenada aqui é x mais delta x. Então, desse lado aqui, nós vamos ler a linha I de dx, e aqui vamos ler mais um delta x capa d dx capa atuando no AI de tx. Esse lado aqui, ele está fazendo expansão, quer dizer, para efeito da variação do argumento, esse campo se comporta como uma grandeza escalar. Deixa eu apagar isso tudo. Agora, do lado direito, né, AI dx, que é o primeiro termo. Agora, tem um termo que vai dar ao campo o caráter, né, de que ele não é uma representação trivial da rotação. Tem uma matriz, né, geradores que vão atuar nele. Então, esse termo aqui, que é o termo não trivial, vai dar para nós o I, θ capa, sigma capa, e J, AJ, dx. Claro, a gente pode deixar. Então, aí vamos definir isso aqui. O delta A, né? A linha de tx menos A de tx, é a variação do campo nesse argumento. Vai ser o campo novo nesse argumento menos o campo antigo no mesmo argumento. A variação no mesmo ponto. Então, daqui eu posso ler a minha transformação infinitesimal no meu campo vetorial. Vamos guardando que essas transformações vão ser, depois a gente pode usar elas sempre. Delta AI, né? dx, né, vai ser para nós, então, esse primeiro termo, que vai olhar para o campo, né, vamos pegar esse termo aqui primeiro, vai ficar I, θ capa, sigma capa, e J, AJ. Então, aparece, então, a novidade, geradores das rotações, claro, o campo vetorial. E esse termo aqui, ele vem como se o campo fosse um escalar, menos delta x capa, d capa, atuando na componente AI. Claro que isso aqui é que vai dar ao campo, né, um caráter, né, de... Aqui a gente está observando que eu tenho uma relação, esse delta aqui é isso aqui. Então, está aparecendo aqui um x, produto vetorial entre x e d. Vai aparecer aqui, vai, eu escrevi isso aqui, vamos botar essa maneira, só para a gente ter uma ideia. Delta x capa é menos epsilon capa i j, θ i, xj. E aqui o operador d capa, atuando no campo A. Então, aqui eu estou produzindo um produto vetorial entre x e d. Então, isso aqui funciona, né? Esse índice I aqui é livre, vamos botar para não ter problema, não podemos repetir índice, claro, esse I é um L. Então, esse objeto aqui, né, esse termo, se a gente quisesse, só dar, deixa eu apagar isso aqui, só para a gente já motivar que isso aqui está ligado a alguma coisa de caráter de momento orbital, né? Porque se eu quiser trabalhar esse delta que tem, quer dizer, esse termo todo aqui, levando em conta esses dois sinais menos, né? Ele vai dar para nós epsilon, capa, L, J, L, que é o ângulo de rotação, XJ, D capa, atuando em AI. Então, posso botar esse ΔL aqui para frente, né? Eu troco esse L no capa, né? Quer dizer, eu posso botar esse objeto que eu posso escrever como sendo epsilon L, L, capa J, tem um sinal menos, porque L é com capa, tenta L, XJ, D capa, aí. Mas aí eu posso trocar o J com capa. Tá mais. Então isso aqui está me dando θ, fundo, isso aqui está me dando θ, escalar, x vetor k, x vetor gradiente, atuando no campo A, a componente aí. Então a gente já está vendo que
esse efeito aqui, esse efeito aqui é um efeito de, tudo bom? Como se fosse um momento angular orbital, x vetorial p. Isso aqui. Agora, esse efeito aqui não. Isso aqui, quer dizer, até o campo escalar tem isso. Então, minha partícula, meu campo escalar também tem esse mesmo termo. Esse termo aqui, se eu quisesse até escrever, poderia até melhorar isso aqui. Colocar isso aqui, né? Botaria esse θ aqui. Isso aqui é a mesma coisa que θ. É o mesmo valor, é o mesmo resultado. θ escalar x vetorial gradiente atuando aqui. Então, esse campo vetorial e esse campo escalar, eles vêm, o fato da coordenada, da dependência espacial deles ser transformada da mesma forma. Então, isso aqui é algo que até o escalar tem. Então, claro que isso aqui é alguma coisa ligada a uma rotação, né? Momento angular orbital. Agora, aqui não. Isso aqui é intrínseco, isso aqui é típico do campo A. Essa representação aqui, sabe, se esse campo aqui é vetorial, essa representação aqui, nós sabemos que os elementos dessa matriz aqui são menos I, epsilon, K e J. Nós já tínhamos feito isso quando estudamos o grupo SO3. Então, esse cara aqui sabe o caráter intrínseco, né, vetorial desse campo. Então, isso aqui é o que a gente vai pensar que é a parte de spin, alguma coisa que é a orientação intrínseca do campo. Claro, esse termo aqui, eu posso deixar tudo assim, né? Deixar tudo assim, se quiser. Estou aqui usando isso aqui para motivar. E esse termo aqui, também, claro, eu posso ir com menos I da 1, né? Então, vai ficar epsilon, K, I, J, θ, K, AJ. Certo? Acho que não errei nada não. I com menos I da 1, então fica epsilon, K e J, θ, K, AJ. Claro, isso aqui eu posso jogar esse I para cá, isso aqui dá menos, né? Bota esse I para cá, menos. Isso aqui eu posso escrever então como se menos θ vetorial A componente I. Escrever dessa forma também. Então, isso aqui é aquilo que é, diz assim, o spin, a resposta do campo A a uma rotação devido ao fato dele ser um vetor. Aqui não, aqui é como ele reage com esse pedaço aqui, é como se ele fosse um escalar. Então, vamos fazer a mesma coisa agora para o campo espinorial. Se fizer uma transformação, uma rotação infinitesimal no campo espinorial. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o nosso campo espinorial se transforma desse modo. Psi' alfa T X' S alfa beta, que é, na verdade, vou botar já aqui, é o delta alfa beta, expansão da exponencial, primeiro termo é identidade, e depois I sobre 2, θ kappa, matrizes de Pauli, sigma kappa, alfa beta, tudo isso aqui atuando no psi beta. Então nós temos psi alfa min de T x mais delta x igual a psi alfa x mais I sobre 2 θ sigma alfa beta psi beta. Então eu faço a mesma história. Esse termo aqui, desculpa, eu não estou nem chamando a atenção, porque eu já chamei a atenção disso na aula passada, que quando eu faço essa expansão aqui, fica delta x, D atuando em psi', mas psi' é psi mais delta psi, então a diferença é um infinitésimo de segunda ordem, por isso que aparece o próprio, por isso que nessa expansão inteira aqui, não tinha chamado a atenção, mas vou só reestruturar isso aqui. Isso aqui é psi' de dx, né? Mais delta x kappa, fiz a expansão inteira aqui, delta x deve cá, né? Delta x escalar gradiente, atuando, deveria atuar nessa função. Mas claro, psi' é um psi mais um delta psi. Delta daria uma coisa de segunda ordem. Então, por isso que aqui eu sou a menos de uma aproximação de primeira ordem, então é isso que eu vou botar aqui o psi. Que aí eu jogo
para o lado direito. Então, a variação infinitesimal do meu campo espinorial. Então, já trabalhou? Variação infinitesimal de um campo espinorial sobre as rotações tridimensionais, né? Sobre SO3, nesse caso SO2, vai ser caráter de spin, então I sobre 2. E aqui, independentemente, né, do spin dele, alfa x kappa, e kappa, se alfa dx. Essa parte aqui, né, ela não sofre nem rotação da coordenada. A coordenada alfa, que a componente alfa aqui é a componente alfa aqui. Então, essa parte aqui realmente é a parte que vê o campo como um escalar, é a parte orbital. E essa parte aqui é que mistura, faz o mixing das componentes, que é justamente aquilo que está levando em conta o spin. Então, essa aí é a transformação infinitesimal de um campo espinorial. Vamos pegar só para a gente completar aí a nossa discussão, né? Se a gente pegar agora o campo espinorial vetorial, vai nem precisar, aí é só seguir esse padrão aqui. Campo espinorial vetorial vai ser delta I alfa de dx. Então, para cada índice vetorial, o padrão que segue é esse. Então, eu botei aqui I, delta kappa, sigma kappa, I, J, I, J, alfa, dx. Então, nesse pedaço primeiro aqui, a rotação é feita do índice vetorial. O índice espinorial fica de espectador. Depois, agora, eu vou ter que fazer uma rotação no índice espinorial. O índice vetorial fica de espectador. Então, vai vir um termo agora que vai ser I sobre 2, delta kappa, sigma kappa, alfa beta, I beta, dx. Então, é a parte que o campo só vê a parte de spin meio, só vê a parte, né, que é fermiônica, que é espinorial. Desculpe aqui, isso aqui agora vai ficar universal, menos delta x kappa, v kappa, atuando aqui, e alfa, dx, na parte orbital. Tá certo? E aí agora, vamos fazer só para finalizar a parte do campo tensorial. Se eu pegar agora um campo tensorial de rank 2, não importa, de rank N, cada índice vetorial vai ter que rodar, deixando os outros como espectadores, né? Só botar aqui, então, se eu pegar então delta HIJ dx, isso aqui vai dar para nós, então, I, delta kappa, sigma kappa, I, L, H, L, J, dx. Então, fizemos a rotação do índice I, o índice J ficou espectador, mais I, delta kappa, sigma kappa, J, H, L, dx. E aí menos delta x kappa, z kappa, atuando em H, dx. Então, isso é como um campo de rank 2 reage a uma rotação, tá certo? Então, cada índice vetorial vê a sua representação tridimensional independentemente das demais. Tá? Então, agora, isso aí a gente pode generalizar para qualquer número de índices. O padrão é sempre isso, tá certo? Uma outra coisa que vai ser importante para nós vai ser não só a variação do campo sob rotação, mas a variação das derivadas dos campos sob rotação. Suponhamos, né?
Vamos pegar agora, então, quando eu escrevo φ maiúsculo, né? Quando eu escrevo esse φ aqui pode ser um campo qualquer. Pode ser escalar, pode ser vetor, pode ser escalar. Eu estou omitindo os índices. Esse campo aqui designa uma representação genérica, tá certo? Então, só para a gente observar aqui um detalhe, né? Se eu pegar a derivada desse campo, né? Então vamos dizer que eu pego a derivada de um campo qualquer e vai tirar a variação da derivada. Eu vou apagar isso aqui. Vocês estão copiando isso? Estão copiando? Alguém está copiando? Você está a Angela está copiando? Não pode copiar. Você, gravando a aula, você descarrega logo lá no computador do Alano, é isso? E aí vocês já estão com essas aulas algumas disponíveis? Tá no computador. Ah, já estão disponíveis? Eu não sei se tem um cara que fica responsável por fazer. Eu acho que é o Marcelo. O Marcelo que chega mais tarde aí, tá certo. Não, sabe por quê? Porque de repente se eu precisar consultar alguma coisa, eu posso tá certo. Tá certo. Eu não tenho nada escrito bem direito. Tá bom. Pode ser errado. Só queria chamar a atenção do compadre. Tá claro, então isso é bem tranquilo, é bem sistemático, né? É pura teoria de grupo, né? A gente está trabalhando justamente o conceito de que esses campos são representação do grupo de rotação, né? E esses campos também, sendo campos, eles dependem das coordenadas. Por exemplo, se eu pegar um campo genérico φ, se eu pegar a derivada, então nós já vimos o seguinte, a variação genérica. Então vamos pensar o seguinte, se eu pegar um campo φ de Tx, vamos pegar um campo genérico e fizer a rotação dele. Então ele vai, claro, uma filinha de T x. Esse é o campo no sistema transformado. Vai ter aqui uma matriz, vamos escrever dessa forma, exponencial de I, delta kappa, sigma kappa, φ de Tx. Então, isso é geral. Vamos supor, claro, dependendo do tipo de campo, o gerador, se for escalar, isso aqui é como eu fiz, se for escalar, isso aqui é 0, se for espinor, isso aqui é sigma sobre 2, se for vetor, isso aqui é a matriz 3×3 e assim vai. Vamos colocar dessa forma. Então, só para a gente ter um padrão geral. Então, esse termo aqui, eu vou poder sempre escrever assim, esse termo aqui, fazendo a aproximação infinitesimal, nós vamos poder sempre escrever como sendo filinha dx mais delta x kappa d kappa atuando em φ dx. Então, é o lado esquerdo. E o lado direito, a menos de ordem neta, temos de ordem quadrada, o lado direito vai ser o próprio φ de dx e a parte de spin, parte de momento angular intrínseco e delta kappa, φ. Vamos colocar dessa forma. Daí, claro, se esse cara aqui tiver índice, eu vou ter que acertar os índices dessa matriz. Eu estou deixando, isso aqui está em notação matricial. Isso aqui é uma matriz, isso aqui é um vetor sobre o qual essa matriz atua. Vamos deixar dessa forma. Então, eu posso escrever genericamente que a variação de rotação de um campo qualquer, vou colocar assim, o delta φ do campo qualquer, do Tx, né? Eu posso resumir tudo aquilo nessa relação aqui. É I delta kappa sigma kappa φ de Tx. Então, é a parte que vai sentir a representação. Então, dependendo dos índices, né, eu vou acertar aquela matriz, né? Se aquele campo tiver vários índices, ele vai ter que ter mais termos. Esse termo aqui, na verdade, não é um termo único. Esse termo aqui, genericamente, designa tudo aquilo que é da representação de SO3. E esse termo aqui vem para o lado esquerdo, né, que é a parte orbital. Então, vamos botar para cá menos delta x kappa d kappa φ.
isso aqui é a transformação geral. Tudo isso que está aqui está contido ali. Beleza. Vamos pegar agora a derivada do campo. Porque se eu pego a derivada de um campo, quando eu pego o gradiente, se eu pegar a derivada temporal de um campo, né? Claro, se eu pegar DDT, φ ponto, Tx, e fizer uma rotação, claro que a derivada temporal, ela não vê a rotação. Então, a derivada temporal do campo, ela se transforma da mesma forma que o campo. Então, tem que a derivada temporal, ela não dá nenhum caráter tensorial ao campo do ponto de vista das rotações. Ela não introduz nenhum índice. Então, ela não vê a rotação. Então, é claro que, se eu pegar essa relação aqui, vale que, né, a variação do φ ponto sobre rotações, né, o φ ponto de Tx, simplesmente, né, é a derivada disso aqui. Eu vou derivar o campo aqui, vou ter, então, a variação de φ ponto é o DDT. Né? Então, tem dificuldade. Por quê? Porque a derivada temporal, ela é completamente transparente para as rotações. Agora, vou pegar a derivada espacial. Se eu tiver esse objeto, e se eu fizer uma rotação, claro, eu vou ter d' aí, do filhinha, do tx'. Então agora, esse campo, se ele está numa representação, essa derivada espacial tira ele daquela representação. Por quê? Se eu tenho um campo escalar, isso aqui é um vetor. Se eu tenho um campo espinorial, isso aqui é um espinor-vetor. Se eu tenho um campo vetorial, isso aqui fica um campo de rank 2. Então, essa derivada, ela altera a estrutura tensorial. Esse objeto, no final do dia, não é mais o tensor φ, é um outro tensor, uma representação de um índice vetorial a mais. Então, é claro, do ponto de vista das rotações, essa derivada aqui se transforma. Quem é d', como é que eu faço a transformação? Quem é d' aí? Derivada em relação à coordenada x' aí, que é a mesma coisa que a derivada em relação a xj e a derivada de xj em relação a x'. Então eu posso escrever isso aqui, tem esse fator jacobiano que eu posso escrever, derivar em relação à coordenada x' aí é derivar xj em relação a x' aí e derivar em relação a xj. Tá? Essa relação. Agora, quem é filhinha do texto? Isso aqui é exponencial, genericamente, né? Isso aqui é delta, sigma, vou colocar assim, vou deixar delta sigma, tá? Para não ficar carregando delta grafo, sigma, tá? Então, isso aqui é essa contração, delta contraído por esse sigma, tá? Então, isso aqui é a lei de transformação da derivada e a transformação de rotação do campo. Então, a gente vê que a gente ganha uma matriz a mais aqui. Quem é isso aqui? Né? A gente sabe que x' i é R e J, xj. Então, se eu quiser inverter isso aqui é x' igual a R x. Então, x é R menos 1 x', ou seja, x i é R a menos 1 e J, x' J. Certo? Então, quando eu for derivar x, agora, vamos pensar na transformação infinitesimal, é claro. Né? Isso aqui, então, é exponencial de menos i delta sigma delta kappa sigma kappa e J, x', só fazendo o inverso dessa transformação. Então, vamos lá, x' aí, opa, xi, né?
x' aí. O primeiro termo aqui é a identidade. Então fica delta e j. Delta e j, x' j, x' i. Agora tem esse termo aqui que vai ser menos i. Delta capa. Sigma capa. I j. X' j. Na matriz inversa, né? Claro, isso aqui é menos i, epsilon, kappa e j. Então, nós vamos ter xi, x'i, menos i com menos i, fica menos 1, menos epsilon. Podemos até deixar, de repente, podia até fazer o seguinte, vamos deixar até certo, não está precisando fazer tudo isso. Claro que isso aqui está certo, vamos fazer o seguinte, podemos até simplificar de outra forma, só para ficar mais, como quero fazer a coisa infinitesimal, vamos fazer assim, ó, x' é x mais delta x. Claro que x é x' menos delta x. Então, vamos pensar assim, então, derivada de xj em relação a x' aí, vamos botar isso. Então, isso aqui vai ser, para nós, vamos escrever isso aqui da seguinte maneira, fica mais simples até. Vamos fazer infinitesimal, é claro. Isso aqui vai ficar delta de ij, dj. Então, isso aqui vai ficar di. Depois, o termo que eu vou produzir aqui, né, quando eu fizer isso aqui, a derivada de xj, vou botar aqui de novo, xj é x' aí menos delta xj. Quando eu for derivar xj em relação quando eu for derivar dxj em relação a x' aí, dxj em relação a x' i. Claro, isso aqui vai me dar o delta de j. Menos a derivada em relação a x' i do delta xj. Só que derivar em relação a x', esse termo, é a mesma coisa que derivar em relação a x, porque a diferença é o infinitésimo de segunda ordem, né? d de x' teria a parte de jacobiano e daria. Isso aqui já é um infinitésimo de primeira ordem, então aqui não me resta a não ser botar x e, porque senão cairia infinitésimo de segunda ordem. Então eu posso simplificar isso aqui colocando aqui dxj, dx' aí é, claro, delta de ij. Com esse dj fica di. E vai aparecer esse termo aqui, menos a derivada em relação a derivada di de xj dj. Certo? Essa derivada aqui está atuando aqui, isso tudo aqui, dj. Então, isso é a variação da derivada, certo? O que é bastante óbvio, por quê? Agora sim, vamos abrir essa expressão, por quê? Porque a derivada se transforma como um vetor. Então, a variação do operador derivado tem que ser igual exatamente à variação do vetor. Isso aqui, quem é isso aqui? Quem é di de delta xj? Delta xj está lá em cima, é menos epsilon j n, né? Delta xj é menos epsilon j n, delta n, xn. É isso aqui, ó. di do delta xj. Θ é constante, é um ângulo de rotação constante, mas a derivada de xn em relação a xi me dá o delta de ni. Então, esse termo aqui, isso aqui cancela, e aqui fica o delta de ni. E aí, é claro que isso é um i. Então, isso aqui está me dando justamente, ó, menos epsilon i jn, delta n, dj. Ou seja, esse termo onde a derivada, ela se transforma exatamente como um vetor. Ó. Exatamente dessa forma. E claro, porque o gradiente é um vetor. Então nós não estamos descobrindo nada de novo. Né? Se eu colocar isso aqui, substituir isso aqui direitinho, eu ganho justamente o fato de que essa derivada se transforma como um vetor. É um objeto que tem um índice só. Então estou chamando a atenção que isso é uma coisa óbvia, né? Mas só para ver que a gente não está pegando em sinal nem nada. Muito bem. Então esse aqui é o primeiro termo. E agora, é claro, esse termo aqui eu vou expandir. Vai ficar o próprio φ, né? Vou pagar isso aqui para cá. Então não tem problema, deixa eu pagar isso aqui. Então, esse termo aqui, já colocamos esse termo aqui, di menos i
DJ. Transformação disso aqui. E essa exponencial aqui, então, vai ficar a identidade, espaço matricial, mais o termo de spin, né? Delta, sei lá, delta capa, sigma capa, φ. Então, isso é o lado direito dessa equação. A transformação de rotação da derivada de um campo qualquer, numa representação genérica. Então, esse φ pode ser qualquer. Então, colocamos aqui só o que a gente sabe das rotações. Agora, vamos desenvolver esse termo aqui. E esse termo aqui, então, o que ele tem? Isso aqui é x', como sempre, é x mais delta x. Vamos fazer a expansão em Taylor disso. Então, isso aqui vai me dar d i' de linha calculado em tx. E vai dar o termo que vai ser mais delta x, tá? Derivada k, atuando nesse objeto aqui, nessa função aqui. D, I, linha, lá, tomada no ponto dx. Vou botar isso aqui separado, tá? Não tem problema de confundir. Bom, agora olha só, pessoal. Isso aqui já é um infinitésimo de primeira ordem. Se isso aqui já é um infinitésimo de primeira ordem, esse objeto aqui transformado vai ter que ser o objeto original mais um delta dele, que vai me dar um infinitésimo de segunda ordem. Então, para efeitos, né, de aproximação em primeira ordem do parâmetro de rotação, uma rotação infinitesimal, é lícito que esse termo aqui seja substituído pelo original, di φ de dx. Por quê? Porque a diferença é o infinitésimo, seria o infinitésimo de segunda ordem com o delta que já está ali na frente. Então, daqui a gente tira... Eu posso tentar. Bom, isso aqui é mais ou menos óbvio, eu vou deixar isso aqui já fora de cogitação. Vamos pegar então a variação. Então, a nossa ideia é que a variação sob rotações da derivada espacial de um campo, né? Variação disso aqui, tomado, claro, no ponto tx, né? Vai ser então o seguinte. Então isso aqui vai ser, ó, di' φ' em tx menos di. Opa! Eu esqueci aqui, desculpa, aqui tem um antes, né? O primeiro termo aqui é a identidade, então fica a identidade desse da φ, mais a parte de spin. Então, olha só, daqui vai ficar di' φ' em tx menos di φ também em tx. É isso aí que é a nossa variação, é o campo transformado no argumento tx menos o campo original no argumento tx. Então, o nosso delta da derivada vai ser isso menos isso. Então, isso aqui já está fora. Então, nós vamos ter esse termo aqui. Vai dar di, esse termo só, tá? Di disso aqui. Então, nós vamos ter um termo que vai ser di de I da capa, sigma capa. Depois, vamos ter esse termo aqui, menos di. E seguinte, isso aqui é mudo. XJ, DJ, eu posso botar delta x capa. Isso tudo aqui atuando em d capa φ. Claro, φ de dx, que eu estou omitindo. Então, esse termo aqui, desculpa, então esse termo aqui, ó, delta. Então, delta é isso, menos isso. di de φ. Então, sobrou para nós o di disso aqui, eu coloquei lá, menos isso, vezes isso. Isso aqui já é a segunda ordem, porque esse delta x contém um θ, e aqui contém outro θ. Então, isso aqui já é infinitésimo de segunda ordem. E esse termo aqui vem para a esquerda, como sempre, menos delta x capa dk, atuando em di. Então, a variação
variação do gradiente do campo, a variação da derivada espacial do campo, segue esse padrão. Mas claro que essa expressão que está aqui, ó, nada mais é do que a derivada que está aqui em cima. Ó. A derivada desse termo menos a derivada desse termo. Só claro que a derivada desse termo, esse cara aqui depende de x. O delta x é proporcional a x. Então ele tem uma dependência x. Então, aparece a derivada atuando no delta x, d kappa φ, e depois delta x, d kappa, a derivada vindo direto do campo. Então, a gente reobtém uma expressão que deveria ser mais ou menos esperada, que é a variação sobre rotações da derivada do campo é a derivada. Tá? Variação do campo. Então, essas duas coisas comutam, né? A variação da derivada é a derivada da variação. Tá? Só quis fazer em detalhe, para vocês perceberem, né, o efeito, né, importante da derivada do campo. Tudo se compensa para dar isso aqui. Mas aí queria que vocês percebessem a questão da mudança de representação. É meio óbvio, mas para quem não está muito acostumado assim, com esse raciocínio de teoria de grupo, eu estou querendo fazer a coisa explicitamente. Então, a gente obteve isso aqui, a variação da derivada e a derivada. Nem sempre isso acontece. A gente tem casos de derivação de variações de derivada que não são as derivadas das variações. Depende de como você define a tua variação. Eu poderia fazer tudo isso que nós estamos fazendo definindo a variação dessa forma. A variação φ vai ser o φ', x' menos φ'. Eu poderia definir variação como sendo isso. E aí, claro, para o campo escalar, a variação seria zero. Mas aí vai acontecer que a variação da derivada é diferente da derivada da variação. Nesse caso, a variação é a variação, vamos dizer assim, total, a variação da função e do argumento. Se eu definir a variação desse modo, essa regra cai. Essa regra aqui só é válida quando a gente define a variação no sentido funcional. Ou seja, a variação é o objeto novo no argumento x menos o objeto antigo também no argumento x. Ou seja, eu estou mantendo, comparando no mesmo argumento. E aí, isso me habilita a dizer que a variação da derivada é a derivada da variação. Mas aqui não. Eu estou pegando. Isso aqui é isso. Eu posso definir a derivada, a variação desse modo. Eu vou trabalhar com essa noção de variação. Mas aí, nesse caso, claro que a variação da derivada não é a derivada da variação. Só vocês colocarem nas transformações direitinhos e vocês vão ver que essas duas coisas me comutam. Tem um termo que compensa. Estou só chamando a atenção para isso. Mas da maneira como nós definimos as nossas variações, isso aqui tinha que ser obedecido. Então, simplesmente, esse resultado que nós fizemos aqui é para checar que realmente isso é verdade. Eu não quis colocar isso de uma forma assim direta, eu quis só mostrar claramente para vocês verem os passos. São simples, tá? Mas não é também tão óbvios. Muito bom, beleza. Então, nós já temos uma lei de transformação dos campos e para as suas derivadas. Vamos colocar desse modo. Então, vamos ver agora o que acontece quando nós pegarmos a invariância rotacional do Lagrangiano. O Lagrangiano, por construção, é uma grandeza escalar. Então, a gente sempre constrói o Lagrangiano para ser um escalar de rotações. Ele já não depende de t, já não depende de x. Tá? Vou usar isso aqui. Vou fazer o seguinte, então vamos pegar quem é o nosso, vamos fazer então uma variação de rotação do nosso Lagrangiano. Então tá, nosso Lagrangiano depende de φ. Então, dl de φ delta variação da rotação do campo. Então, a variação do campo induzindo uma parte da variação do Lagrangiano. Mas o Lagrangiano depende de φ ponto. L ponto delta φ ponto. O Lagrangiano depende das derivadas dos campos.
Então, isso aí. Claro, pelas equações de Euler-Lagrange, como sempre, né? Então, isso aqui é ddt, dl, df ponto, delta φ. Mais dj, dl, dj, delta φ. Usei aqui as equações de Euler-Lagrange, como sempre. Aí, claro, isso aqui é derivada desse termo vezes esse, mas esse termo é derivada desses. E a derivada de φ ponto, nós temos visto, delta de φ ponto é ddt de delta φ. Então, esses dois primeiros termos, né? Então, esse termo aqui e esse termo aqui se somam no ddt de dl ponto delta φ ponto. Tá? Esse termo. Agora, devido a esse nosso resultado, a mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho a derivada disso aqui vezes delta φ. Posso botar aqui o contrário, né? Então, tenho a derivada disso aqui vezes delta φ mais esse objeto vezes isso aqui. O que é crucial aqui é que a variação de rotação da derivada do campo é a derivada da variação do campo. Ou seja, isso aqui é dI de delta φ. Então, esse termo, com esse resultado aqui, esses dois termos também podem ser aglutinados num termo de divergência. Então, isso aqui vai dar para nós dI de dl de dφ delta φ. Então, isso foi certo, né? A variação, né? Eu usei o conceito de variação sob rotação. E aí usamos esse resultado aqui, que é a variação da derivada e a derivada da variação, com essa nossa definição do que é variação. Muito bem, então esse termo aqui está pronto. Agora, ΔL não é zero, porque o lagrangiano é um escalar. Mas o escalar não é invariante por rotações. Né? Com essa definição, que é invariante é isso aqui. Φ' de x' é igual a φ de x. Esse é o nosso conceito de escalar. Agora, a partir daí, existe uma variação que o campo escalar sofre devido à mudança de argumento. Então, a variação do campo φ de x menos φ de x não é zero. Então, é uma coisa, o lagrangiano é uma função dos campos, que são função das coordenadas. Então, o lagrangiano, no final da cadeia, ele é uma função implícita das coordenadas. Então, o lagrangiano, ΔL, não é zero. O que acontece com o lagrangiano é isso aqui. L', o lagrangiano é um escalar. Então, L' de t x', claro que é uma L de tx. Se comporta como um escalar sobre rotações. Mas a variação, um escalar sobre rotações não é invariante. Tem essa transformação devido meramente à mudança de argumento. O lagrangiano não tem spin, ele não tem índice, ele não tem caráter tensorial, mas ele depende. Então, esse ΔL não é zero. Então, a gente tem que colocar aqui, quer dizer, a gente tem ddt disso, di disso, tá? Uma boa forma de uma equação de continuidade. Só que isso aqui não é zero. Então, vamos apagar isso aqui. Deixa eu ver onde que eu posso entrar. Aonde que eu vou poder aproveitar isso? Tá? Então, isso aqui está... Alguém está copiando aí, né? Eu posso, se precisar, eu pego de alguém. Deixa eu copiar. Tá certo. É fácil. Apagar isso aqui para aproveitar esse quadro aqui, deixar aquilo lá para nós. Então, vou colocar isso aqui, né? Tudo que eu apaguei, eu posso sintetizar aqui. Delta φ e beta sigma φ menos dx kappa de kappa e a variação da derivada de qualquer campo derivada
variação. Precisão. Então vamos desenvolver o lado esquerdo. O lado esquerdo está me dizendo o seguinte: o lagrangiano é um escalar sobre rotações. Vou botar o alternante, tá? Assim que deu o lagrangiano é um escalar sobre rotações. Então delta L é menos dx kappa por d kappa L. Aqui. Conceito de escalar. Agora, esse termo aqui, como é que eu posso fazer? Aqui eu tenho uma derivada bonitinha. Eu posso escrever isso aqui, claro, desse modo aqui. dI dx. Ó, aqui eu quero escrever uma equação de continuidade. Então, minha equação de continuidade, ela deve ter a forma ddt de alguma coisa mais a divergência de alguma coisa igual a zero. Então, ddt está aqui. Divergência está aqui. Agora aqui, não fiquei com a divergência por causa desse termo. E esse termo não é constante. Então, eu não posso simplesmente jogar a derivada para atuar nisso tudo. Porque esse termo aqui depende de x, está lá. Mas é fácil observar que dI de delta xi, eu tirar a divergência, né? Se eu tirar, por acaso, a derivada I disso aqui, a derivada I disso aqui vai me dar a derivada I de x kappa, que é um delta de kappa I. Aí quando eu produzir um delta de Kronecker de kappa I, o kappa vai virar I. Então, quando eu calculo dI de delta xi, isso aqui é identicamente zero, porque eu produzo um delta de Kronecker com dois índices iguais. Então, a gente está salvo. A gente pode escrever esse termo aqui como sendo menos dI de delta xi. Claro, né? dj de delta xi, ou dk, não é qualquer derivada, vamos dizer, uma derivada dl de delta xi é diferente de zero. A derivada em L, se o L for diferente do I. Mas quando eu tenho uma divergência, dI de delta xi é zero por causa do epsilon de Levitine. Então, para efeito de divergência, isso aqui é constante. Então, menos isso aqui. Então, eu já estou mais salvo. Eu já consigo trazer o primeiro termo sob uma boa forma de equação de continuidade também. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar ddt disso aqui. E agora, esse termo aqui transita para o lado de cá, um sinal mais delta xi é. Nossa. Então a gente ganha, deixa de ganhar uma equação de continuidade. Nós vamos ter que melhorar. Claro, aqui está o delta φ, tem um θ aqui dentro. Tem um θ aqui dentro, tem um θ aqui dentro. Claro que nós vamos ter que fatorar o θ para poder tirar o parâmetro da equação de continuidade e dar uma equação de continuidade legítima, independente do parâmetro. Essa é uma etapa que a gente vai fazer agora. Mas só queria conferir os sinais, fica menos, então dentro do lado de lá positivo. Então tá assim. Então isso aqui está aqui. Então isso aqui é a equação de continuidade que nós obtemos devido à invariância rotacional da densidade de Lagrangiano dos campos aqui, né? Sempre com a premissa de que só temos dependência nas derivadas primeiras do campo. Tanto nas derivadas temporais primeiras, quanto nas derivadas espaciais primeiras. Vamos só trabalhar melhor um pouquinho essa relação aqui.
Então, quem é delta φ? Quem é delta φ? Delta φ para nós está aqui, só para a gente melhorar essa relação. Delta φ é I θ kappa, sigma kappa, atuando em φ, menos dx kappa, d kappa, atuando em φ. Tá legal. Então, delta φ ponto é a mesma coisa. Derivar em relação a t, só tem t no campo aqui, só tem t nesse campo aqui, isso aqui só depende de x, isso aqui só depende de dx, então a derivada está aqui. Tá? Então a gente sabe que a variação derivada temporal do campo tem o mesmo caráter tensorial. Então, eles são, do ponto de vista das rotações, eles são o mesmo tensor. Muito bem, então vamos ter que fatorar agora um argumento, vamos ter que fatorar. Eu vou querer explicitar o θ aqui, o θ está aqui dentro, aqui tem um θ e aqui também tem um θ, né? Delta x. Então, vamos lá, vamos ver o que. Então, isso aqui já está pronto. Quem é delta x kappa? Então, esse termo aqui, delta x kappa tem um sinal menos, né? Então, é menos epsilon kappa, então vai ficar mais epsilon kappa, vamos colocar assim, mn, θm, xn. D kappa do φ ponto. Certo? Então, isso aqui Professor Léo, foi falar. eu não entendi uma coisa. O senhor disse que delta L era diferente de zero? Aquela hora que você falou de delta L era... Isso. O lagrangiano é um escalar. Tá Então, certo. sendo um escalar, ele tem essa lei de transformação sobre rotação. O escalar novo nas coordenadas novas é o escalar antigo nas coordenadas antigas. Isso aqui é o conceito de um escalar. Mas o delta para nós é o filhinha em x menos o φ em x. Então, para eu poder calcular o nosso delta, eu tenho que ver que isso aqui é um x mais delta x. Então, o nosso delta φ, a variação do nosso escalar, é menos delta x. Quer dizer, eu falei isso aqui, é menos delta, escalar gradiente, atuando. Então, isso aqui é a variação de um escalar qualquer sobre rotações. Sendo o lagrangiano um escalar, delta L também não é zero. Delta L, L', o lagrangiano sendo um escalar, é verdade que isso aqui acontece. Mas quem é delta L? Delta L é o L' de x menos o L de x. Então, por isso que o delta L não é zero e justamente aquele delta L não zero se agregou. Tá certo? Certo, obrigado. Isso aí confunde um pouquinho. A dúvida é mais do que razoável. A gente sempre acha a variação do escalar sobre rotações é zero. Sim, mas que variação? Então, se você definir delta como sendo filhinha de x' menos φ de x, isso é zero. Mas aí a derivada não comuta com o delta. Agora, se você definir que o teu delta é filhinha de x menos φ de x, aí a derivada e o delta comutam. Tem duas maneiras de você definir derivada. E todos os dois dão certo. Se você fizer toda a análise, aí delta L seria zero. Se você disser que filhinha de x' igual a φ de x, que é o escalar, delta de φ é filhinha de x' menos φ de x, aí o delta L é zero. Delta L é zero. Mas aí a hora que você tiver aquele termo que a derivada, a variação da derivada, aquilo não é mais a derivada da variação. Vai produzir um termo novo que vai fazer exatamente esse papel para você. Então, compensa direitinho, as duas coisas dão a mesma. Tentando trabalhar com os dois deltas, dá o mesmo resultado. Não altera nada. Muito bem. Então vamos lá. Então, aquele primeiro termo, então nós temos aqui o delta. Né? Vamos fazer o seguinte, para poder ficar tudo homogêneo, aqui eu tenho delta n, né? Vamos fatorar sempre, vamos tentar fatorar sempre o θn. Então tem θn aqui, só botar aqui o θn e o sigma n. Então, vamos depois colocar esse termo aqui e esse termo aqui, para a gente poder. O θm é constante, é o ângulo de rotação infinitesimal, ele é constante no tempo e no espaço, ele sai da derivada. Então, vamos poder isolar um θm nesse termo e um θm nesse termo. Então, deixa eu só ir colocando as coisas aqui da maneira melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos já fatorar um θm. Então, aqui vai ter o seguinte, ddt. Vamos colocar isso aqui assim, ddt, para a gente já preparar o que é a expressão do nosso objeto conservado.
DDT de DL desse ponto, que é o momento canônico. E aí, nós já estamos fatorando esse θn. Então aqui nós vamos ter I, que vem da representação do grupo SO3, o gerador de SO3 atuando no campo, em cima do campo. Então isso aqui é o que está me dando já o conceito do spin. Então está aqui. Depois nós vamos ter esse termo aqui, que vai ser menos, né? Tudo é mais. Então, nós vamos fatorar esse θn aqui, tem que sobrar um índice de Vn. Então, vai ficar mais epsilon, kappa, m, n, xn, dk, atuando em Fibon. Mas aí aqui, só para poder manter esse n aqui, vamos trocar esse sinal, a gente pode botar aqui um menos, e aí aqui a gente pode botar m, kappa, n. E aí eu posso reconstituir o mais botando n kappa, mais n kappa. E aí eu posso chamar o kappa de n e o n de kappa. Então, pessoal, isso aqui, se eu estou falando de uma conservação sobre rotações, eu devo estar falando de uma invariância sobre rotações, eu devo estar falando de uma conservação do momento angular. Então, isso aqui deve estar fazendo justamente o papel do momento angular do meu campo, dos meus campos. Ó, isso aqui nós já vimos, ó, isso aqui, ó, x vetor p. Isso aqui é a parte de momento angular orbital do campo. E isso aqui é aquilo que vai é a matriz que faz a rotação do campo em si. Então isso aqui deve ser justamente a parte de spin. Isso aqui deve ser o tensor de spin. E isso aqui deve ser o tensor, a densidade de momento angular orbital. Então a gente poderia imaginar que isso aqui é a densidade de momento angular orbital, da série orbital. E aqui poderia ser a densidade de spin. Então, que vai indicar, no caso do campo escalar, os geradores são nulos. Então, esse termo não tem. Mas meus campos escalares, eles podem ter um momento angular orbital. Ele não tem spin, mas tem momento angular orbital, porque ele pode estar girando. Eu posso ter alguma coisa, uma matéria, né, uma densidade de matéria escalar, né, rodando, né, um vórtice cósmico aí, né? Certo? E aí, mais. Agora, então, nós já fatoramos esse n aqui e fatoramos esse n aqui. Essa equação é uma equação que tem que ter um índice livre n. Então, o primeiro termo está pronto. Vamos pegar agora a parte de densidade. Vamos pegar essa parte aqui, di. Vou pegar isso aqui para nós. Ti. DL, se for, vou copiar isso aqui um pouquinho mais acima, só para a gente poder aproveitar aqui mais. Então, desculpa que eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou esquecer, vou pegar DDD,
Então vamos fazer a mesma coisa aqui, fatorando aquilo que é a ΔM. Né? Então aqui vai ficar TL derivada do Lagrangiano em relação a dφ, de novo, ΔΦ. Quer dizer, o ΔΦ é exatamente isso aqui. Né? É exatamente igual ao ΔΦ ponto. Então não tem diferença entre ΔΦ e ΔΦ ponto. Então eu vou aproveitar essa mesma expressão aqui. DL, DDIφ, né? Vou até botar aqui uma coisa assim que vai multiplicar tudo. Aproveitar essa DL, DDIφ. Isso aqui então vai estar multiplicando I sigma M ponto mais epsilon L e um pedaço aqui dessa grandeza aí. E depois o pedacinho do ΔXi. Né? Esse pedacinho aqui, esse ΔXi é menos. Eu já fatorei o M, tá? Então esse pedacinho aqui é menos epsilon I M N delta M X N, né? Isso aqui é o ΔXi, menos I epsilon menos epsilon I M N delta M X N é. Claro, então estou fatorando esse ΔM, então vai ficar mais epsilon M I vai ficar mais N. Eu posso deixar com menos I M X, vai ficar menos epsilon I essa é a lei de conservação associada ao momento angular. Então isso aqui nós vamos interpretar como componente M, né, da densidade de momento angular total. É como se eu tivesse DDT, vamos colocar assim, DDT de uma grandeza que eu estou chamando de J M. Então que é a parte de spin, que a gente colocar aqui uma parte de spin, né? S, N, e aqui o momento angular M. E aí aqui, claro, uma coisa, uma lei de conservação que vai ter DI uma grandeza vai ter, né, N índices I e N. Então vou botar aqui uma grandeza que eu posso chamar de, sei lá, vou chamar de Q I igual a zero. Tá? Só definindo grandeza, tá? Sem nenhuma consequência, era só para poder organizar essa equação sob a forma de uma lei de conservação. E aqui nós temos essa grandeza tensorial. Tá certo? Bom, o que é importante aqui, nós temos uma lei de conservação. Vamos só apagar isso aqui. Tá certo. E aí agora a gente vai começar a estabelecer algumas relações. Quer dizer, nós observamos aqui as grandezas, né, saíram aí. Vamos escrever que foi essa grandeza aqui, né? Quer dizer, isso aqui vamos chamar de um JM, né? Vamos chamar essa grandeza aqui de um J. Que a grandeza que saiu conservada.